Tem ainda a possibilidade de Léo Jardim se tornar o goleiro mais caro do futebol brasileiro. Tem novo clube interessado no goleiro Léo Jardim do Vasco, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre Carlo Ancelotti. Técnico da seleção brasileira esboçou um time para o jogo de quinta-feira contra o Equador com a seguinte escalação: Alisson no gol, Wanderson, Marquinhos, Alexandro, jogador que pertence ao Lille da França, e Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo. Meio campo com Casemiro, Andreas Pereira, Andrei Santos e Estevão. Na frente, Vini Júnior e Richarlison. Vale a lembrança de que o Rafinha do Barcelona está suspenso para essa partida contra o Equador e fica à disposição apenas para o jogo da volta na semana que vem contra o Paraguai na Neoquímica Arena. Hora de falar agora sobre mais um clube interessado em Léo Jardim, goleiro do Vasco, que recusou na última sexta-feira a quarta proposta de renovação de contrato feita pelo Cruz Maltino. O mais novo interessado, o Fluminense, pelo menos de acordo com a informação do jornalista Paulo Brito. A gente já havia noticiado que o Palmeiras e o Cruzeiro monitoram de perto a situação de Léo Jardim, cujo vínculo se encerra em dezembro. Tenho contado para vocês que o vínculo do Léo Jardim é prorrogado de forma automática por um ano, assim que ele completar 50% das partidas oficiais do Vasco nessa temporada. Faltam 3, 4 jogos, depende muito também do avanço do Vasco em relação às competições de mata-mata, mas não vai fugir muito disso. A tendência é que o Léo Jardim ainda, assim que o Super Mundial termine, que o Léo Jardim tenha alcançado essa marca e, por consequência, tenha prorrogado seu contrato. A grande questão, e atrás dessa informação que eu estou buscando, qual seria o valor da multa para a saída do Léo Jardim em caso dessa prorrogação automática do contrato? E é baseado nisso que o Vasco, que o Cruzeiro, o Palmeiras e agora o Fluminense estão de olho no jogador. Léo Jardim, que tem recusado as propostas de extensão do vínculo com o Vasco por não acreditar no projeto esportivo. A questão não é nem financeira, mas o Léo Jardim tem dito para as pessoas próximas que gostaria de ir para times que brigam por títulos importantes. Só para completar, o interesse do Fluminense teria a ver com a sucessão de Fábio, que segue pegando muito. E teve recentemente notícia da sua prorrogação de contrato no Flu até dezembro de 2026, mas a partir daí a tendência é que ele se aposente. Hora de falar sobre Léo Jardim, goleiro do Vasco que não consegue chegar a um acordo de prorrogação do contrato com o Cruz Maltino. O SBT do Rio afirma que a pedida de Léo Jardim para a extensão do vínculo, que se encerra em dezembro, é de R$1,5 milhão por mês. Importante lembrar que não há nenhum goleiro no futebol brasileiro com cifras tão altas. Ou seja, para permanecer, o Léo Jardim gostaria de se tornar o atleta da posição dele mais bem pago do país, algo que soa esquisito. Importante lembrar que o Vasco na última sexta-feira chegou a oferecer R$800 mil por mês ao Léo Jardim. Hoje ele ganha na casa dos 400 mil. Com esses 800 mil alcançaria o mesmo patamar financeiro de Pablo Verratti, um dos mais importantes do elenco. No Vasco, há 2 jogadores que ganham R$1,5 milhão por mês. O Coutinho, cujo contrato está perto do fim, ele pertence ao Aston Villa, e também do Payet, que não vai ter seu vínculo renovado. Por falar no Coutinho, contar que o empresário dele foi até a Inglaterra para negociar a rescisão do contrato de forma amigável com o Aston Villa. Coutinho não pretende voltar para lá. O Aston Villa também não tem planos de utilizar o brasileiro. A partir daí, livre no mercado, ele ficaria à disposição para assinar um contrato mais longo com o Cruz Maltino. A pergunta que eu deixo para você é: Léo Jardim merece ganhar quanto? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. É só importante contar que Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense são clubes que monitoram de perto a situação do goleiro vascaíno. Já falou sobre o Vasco? Posso falar de novo. Achei que o Vasco se deu mal no sorteio da Sul-Americana. Primeiro porque o confronto que não foi definido via sorteio contra o Independente Del Valle é uma desgraça, muito ruim, chatíssimo. Enfrentar o Del Valle é complicadíssimo. Aí, se passa pelo Del Valle, que é o tipo do time que decidiu competições sul-americanas recentemente, o Vasco ainda tem outros adversários complicadinhos. Quer ver? Estou pegando o chaveamento. O time de Fernando Diniz enfrentará a altitude já nos playoffs da Sul-Americana contra o Independente Del Valle. Jogo a 2.850 metros acima do nível do mar, jogo em Quito. Caso passe de fase, o próximo adversário nas oitavas de final será o Muxucruna. Ah, Nicola, mas Muxucruna? Beleza. Esse time é equatoriano, fundado por uma comunidade indígena,
joga a quase 2.800 metros acima do nível do mar, 2.754, e teve a melhor campanha da fase de grupos da Sul-Americana, tá? Ele liderou com enorme folga o grupo do Cruzeiro. Teve 16 dos 18 pontos possíveis, tá? Se passar pelo Del Valle e também pelo Muchucruna, o Vasco pega nas quartas de final o vencedor de Santo Antônio Bulu Bulu ou Once Caldas, tá? E o Huracan. Santo Antônio Bulu Bulu e Once Caldas se enfrentam na repescagem, o vencedor desse confronto enfrenta o Huracan. E aí quem passar desse confronto será o adversário do Vasco em caso de 2 vitórias, contra o Del Valle e também contra o Muchucruna. Beleza? Não gostei do sorteio. Só na Copa do Brasil que eu acho que o Vasco acabou se dando bem. E é difícil o Vasco ter sorte, né? Em geral, o Vasco só dá azar. Mas o confronto da Copa do Brasil é contra o CSA, decidindo em São Januário. CSA que eliminou o Grêmio na última rodada, é verdade. Mas, cara, entre as possibilidades, você podia pegar Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Inter, Botafogo, Red Bull Bragantino. O Vasco pegou um dos times mais acessíveis. Isso garante que vai classificar? Não. Mas pode ser uma boa. Boa noite, Nicola. O Pai é fora do Vasco, sim. Vai abrir um fôlego no orçamento? Tem alguma nova? Tolói, R$1,5 milhão de economia por mês, tá? É isso que o Vasco economiza com a saída de Dimitri Payet. Certamente abre um fôlego novo. A situação do Coutinho ainda não está definida, o que causa, na minha opinião, alguma preocupação, mas enfim. Se você quer viver de YouTube, adquira nossa mentoria e tenha resultados significantes como estes que aparecem na tela dos últimos 28 dias. Esses são resultados de alguns canais que estão gerando receita pra gente aí e vídeos idênticos a esse que você acabou de ver sobre corte de notícias de futebol. Se você quer aprender, quer adquirir a nossa mentoria, deixa aí no comentário o seu número de WhatsApp pra gente entrar em contato e estar alinhando com você. Até mais!